Fernandinho Dantas, músico, instrumentista, e gostaria a partir de agora estar com vocês para passar um pouco do conhecimento sobre o acordeão, algumas dicas, curiosidades, falar a respeito sobre esse instrumento maravilhoso que a gente tanto ama, né? Esse instrumento universal que é o acordeão. Então, de início, vamos falar um pouco sobre a sua origem, a sua história, como surgiu. Conta-se que há 2000 anos atrás, antes de Cristo, na China, foi fabricado um instrumento que se chamava sheng. Era um instrumento que tinha umas palhetas de bambu, era um instrumento de sopro, que as vozes elas vibravam e produziam um som, né? E daí logo depois, séculos depois, em 1800, os europeus fabricaram outro instrumento, esse já um pouco mais parecido, mais similar com o que é o acordeão, já com palhetas de metal, né? Com a caixa, foi adicionado fole. Então, um instrumento mais parecido com o que é o acordeão hoje, né? Que a gente conhece. Então, como a gente sabe, por exemplo, no Brasil, vamos falar agora sobre o Brasil, como veio parar aqui, né? Porque a gente sabe que o Brasil, a gente tem um conhecimento que foi colonizado pelos europeus, mais precisamente pelos portugueses, né? Então conta-se que provavelmente eles tenham trazido até o Brasil esse instrumento. E daí cada região, por exemplo, no Nordeste, aqui no Nordeste a gente costuma chamar mais popularmente, regional, a gente chama o acordeão de sanfona. Ganhou essa nomenclatura sanfona, até hoje mais popularmente a gente chama o acordeão de sanfona. Lá no sul do país, chamam de gaita. O acordeão lá popularmente é chamado de gaita. Assim, cada região teve a sua cultura, criou essa nomenclatura. No Nordeste, sanfona, e lá no sul do país, de gaita. Então podemos dizer assim, que mundialmente é conhecido o seu nome e origem mesmo acordeão. Assim, não diferencia nada, porque, por exemplo, no Nordeste chama sanfona, mas no Sul chama gaita, mas tem o mesmo sentido, assim, o nome que é dado ao mesmo instrumento, entendeu? Aí muita gente pergunta, o certo é sanfona, é gaita ou acordeão? Então, gente, quando falamos em acordeão, então podemos dizer que o acordeão seja o nome mais apropriado para esse instrumento, né? Digamos, mundialmente seja o nome mais apropriado para se dar esse instrumento. Por exemplo, na Itália também é chamado de fisarmônio. Por exemplo, esse instrumento aqui é fabricado na Itália, um acordeão que é fabricado na Itália. E assim, lá foi onde a Itália é a pioneira em fabricação de acordeões. São várias marcas e modelos que são fabricados na Itália até hoje. Então, gente, quem chama de acordeão, os que chamam de sanfona, gaita, não importa, sempre estará se referindo a um único instrumento. Digo isso porque sempre irão te perguntar, principalmente você que já é acordeonista, que está me escutando aqui, sabe muito bem do que eu estou falando. Sempre irão te perguntar qual é o correto, acordeão ou sanfona. Então, gente, outro detalhe importante, você pode me perguntar o porquê saber disso. Então, algo que a gente se dedica, está no nosso dia a dia, está na nossa vida, enfim. Eu acho bastante interessante, fundamental, a gente que está iniciando, saber dessas informações, da sua origem, de como surgiu, toda a sua história, ok? Então, gente, como eu falei, o acordeão é um instrumento mundialmente conhecido, né? É um instrumento universal, ok? Outra dúvida, outra pergunta que surge, quanto tempo eu levo para aprender a tocar acordeão? Eu costumo dizer que até o último dia de sua vida. Porque a gente nunca chega ao fim. Sempre a gente vai tendo novos conhecimentos, novos aprendizados. A cada dia a gente aprende uma coisa nova, um estilo novo, algo de novo. Sempre, até o último dia da sua vida você vai descobrir isso, entendeu? Então eu acho que assim, não só o sanfona, como qualquer outro instrumento, sempre, a cada dia você vai se aperfeiçoar, vai aprender, vai descobrir algo novo. Então assim, digamos que não há, é indeterminado, a resposta para essa pergunta seria indeterminado dizer que o tempo que leva para aprender a tocar um instrumento, no caso sanfona como qualquer outro. Então, gente, vai de cada pessoa, né? Sempre estaremos a cada dia descobrindo novos métodos,
novas maneiras de tocar o instrumento. Então assim, vai de cada pessoa. Por exemplo, você que está começando do zero, está iniciando, requer muita dedicação, bastante estudo, bastante treino, todos os dias, isso mesmo. Não só o acordeão, como qualquer outro instrumento, requer bastante dedicação, bastante treino para se ter um bom resultado. Então, para se ter um bom resultado, como músico, você que está iniciando ou que já é músico profissional, não importa, você todos os dias tem que treinar. O importante, algo também muito importante, é você ter o instrumento. Porque às vezes, por exemplo, você que está iniciando, seria essencial você ter o instrumento o máximo de tempo possível. Muitas pessoas, por condições de não ter o instrumento, às vezes pegam emprestado com um parente ou com um amigo, né? Mas assim, é essencial que se treine todos os dias, pegar no instrumento, 1 horinha ali, 2 horas, ou você que não tem tempo de pegar todos os dias, por exemplo, dia sim, dia não, pegar 2 horas, dia sim, dia não, você pega 2 horas, ou então todos os dias pegar 1 horinha no instrumento. Isso é fundamental para quem está iniciando no acordeão. Então, gente, apresentando aqui o acordeão, esse que eu estou aqui é um acordeão de 120 baixos, de teclas, né? 120 baixos são esses botões aqui que as pessoas perguntam: para que serve? Por que você aperta esses botõezinhos aí? Que geralmente em algumas sanfonas são pretos, nesse caso aqui que são brancos, aqui. O teclado também tem outras sanfonas que são personalizados, outras cores, que essas são as teclas, essas brancas aqui, os sustenidos, os bemóis, que são pretos, geralmente são nesse formato aqui. Então tem outras sanfonas de outros tamanhos, de 80 baixos, ela tem 80 botões desses, tem outros modelos que são 60, 40 baixos, a partir de 8 baixos, que são aquelas sanfoninhas menores, que geralmente de infantil, né, de crianças brincarem, mas que produzem som também. Então, gente, são vários modelos, tamanhos, gostos, valores, que é um instrumento, a gente sabe que é um instrumento bastante valioso, que é o acordeão. Outro detalhe também é a ressonância, o som, que são as vozes que tem dentro da sanfona. Tem duplo caçoto, que é a sanfona, geralmente são as sanfonas mais profissionais, como essas daqui, a duplo caçoto, que tem um som bastante diferente, um som bastante robusto. Então são várias as curiosidades, vários modelos, vários tamanhos e gostos desse instrumento tão maravilhoso. Então, gente, o acordeão, que é composto por teclas, aqui do lado esquerdo a baixaria, né, que são os botões, e ao meio o fole, que faz esse movimento, né, que fazem vibrar as vozes. Ele produz o ar, que as vozes vibram dentro aqui da sanfona e produz o ar. Então, se eu não fizer esse movimento, eu pressiono aqui, qualquer tecla, qualquer baixo, não vai sair nenhum som. Para isso, eu tenho que fazer o movimento para poder sair o som, por exemplo. Como diz o nordestino, puxa o fole sanfoneiro, né? Então, gente, outra dica, outra informação importante para você que quer aprender a tocar esse instrumento, é a postura, a forma como você está com o instrumento colado aqui a seu peito, a forma como você está com o instrumento em mãos para tocar. Então é o seguinte: você que toca em pé ou que toca sentado, por exemplo, eu estou sentado aqui, o correto é você estar com o acordeão aqui firmado na sua perna esquerda. O acordeão bem aqui. Por exemplo, se eu botar o acordeão em cima da minha outra perna aqui, não vai ficar legal a posição para mim tocar, assim, como você pode ver. Outro detalhe, as correias, né? Nós chamamos de cia, correia, está no tamanho ideal, tanto você que está tocando sentado, como para você que está tocando em pé. Aqui também a correia do baixo, da mão esquerda, não está muito, a parte aqui que você ajusta. Então, para ela não estar muito apertada, para você não, porque você vai tocando aqui,
e sua mão vai descendo, tem hora que você vai estar tocando aqui ou aqui embaixo, então se ela estiver muito apertada, você não vai ter dificuldade de fazer esse movimento. Então sempre é bom fazer os ajustes para você ter o conforto em executar, em tocar seu acordeão. Então para você que está tocando sentado, o correto é o acordeão estar firme aqui na sua perna esquerda, você pode ver aqui, e a parte do teclado bem aqui, ó, como se estivesse alinhado ao seu rosto. Então, como a gente sabe, o acordeão é um instrumento bastante pesado e são essenciais essas informações, essas dicas para ter um bom desempenho ao executar, ao tocar o acordeão. Porque se não você tiver com essas posições não apropriadas, vai também prejudicar a sua coluna. Isso é bastante importante, tanto para você que está tocando em pé, como para quem está tocando sentado, né? Então isso é muito importante. Então é uma forma totalmente correta, essa que eu estou explicando para vocês. Vai deixar o teclado aqui mais solto, alinhado aqui com o seu rosto, e o jeito mais correto de tocar, né? A forma certa. Então, gente, com todas essas informações e dicas que eu estou passando para vocês aqui, outra dúvida que às vezes as pessoas falam: tocar sanfona é muito difícil. Não é uma tarefa muito fácil, a gente sabe disso, mas que não é impossível, né? Muitas vezes as pessoas tem essa falsa impressão de que já nasce aprendido, já nasce sabendo, né, tocar sanfona ou qualquer outra coisa. Fulano já nasceu, ciclano já nasceu sabendo daquilo, já nasceu sabendo de tudo. Não, a gente nunca nasce assim, nunca é dessa forma. A gente sabe que necessita de muita dedicação, de muito esforço, de muita força de vontade. Então, se você tem seu acordeão e tem vontade de aprender, vá em frente, busque os conhecimentos, tenha bastante força de vontade, que você chega lá, sem dúvida, com certeza, você vai longe. Então, gente, outra dica que é essencial para você que está iniciando, é fundamental você, dependendo das suas condições, ter seu próprio instrumento. Por quê? Porque você em casa, você com o seu próprio instrumento, você vai ter mais tempo para treinar, para executar o que você está aprendendo. Passar mais tempo, o tempo possível que você puder com o instrumento, né? O instrumento sendo seu, estando a seu alcance, é bem mais importante. E assim, para você que está iniciando, eu recomendo que vai comprar seu primeiro acordeão para aprender. Eu acho que um tamanho legal seria o de 80 baixos. Acordeão que é menor do que esse daqui é 120, né? Um de 80 baixos. Então, depois você procurar, você que está iniciando, um professor, né, para te auxiliar, para te ensinar. A gente sabe que aí tem bastante formas de ter aulas virtualmente, né, como também presencialmente, né. Virtualmente a gente tem vários modos aí pela internet, a gente sabe que a tecnologia está bastante avançada, então é possível ter aulas online, né, que a gente, vários professores que dão aulas. Então é fundamental isso aí para quem está iniciando, ter o auxílio do professor e ter seu próprio instrumento para treinar, né? Então, gente, dando continuidade aqui, na prática, vamos colocar aqui em prática algumas coisas também de início. É muito importante a gente que é acordeonista, né, que toca esse instrumento de tecla, ter a numeração nos dedos, ou seja, para ter a forma correta de usá-los para melhor a funcionalidade, né? O porquê disso? Porque para a gente tocar cada nota usando corretamente os dedos enumerados, como eu vou explicar agora, facilita melhor a digitação. Que na prática a gente inicia aqui enumerando os dedos pelo polegar, que é o dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e dedo 5, ou seja, se usam corretamente os 5 dedos da mão, né? Você tem que usar os 5 dedos no teclado. Dessa seguinte maneira, como eu expliquei, 1, 2, 3, 4 e 5, entendeu? Da mesma forma, para a mão esquerda nos baixos, dedo 1, dedo 2, 3, 4 e 5, da mesma forma. Então, gente, é importante a gente saber que, tanto no acordeão como em qualquer outro instrumento de harmonia, o primeiro passo para tocar é saber as notas, né, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
Então essas são as 7 notas que compõem o campo harmônico, né, de qualquer instrumento de harmonia, em especial aqui o acordeão, no qual a gente está falando hoje. Então, na prática aqui de início, vamos identificar qual a primeira nota que eu falei, que é Dó, né? Então, nesse acordeão aqui que é 120, a gente vai usando a técnica que eu falei de enumerar os dedos, do polegar. A gente vai contar nesse acordeão aqui que é 120 baixos, para identificar o Dó, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta nota aqui, ó. Esse é o Dó. A nota Dó será, no meu acordeão que é de 120 baixos, a quinta tecla branca aqui, da forma como eu contei, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Será a quinta nota branca aqui do meu teclado, que é desse acordeão de 120 baixos. Em outros acordeões, como de 80 baixos, que tem menos teclas, o teclado é menor, geralmente ele inicia aqui dessa outra tecla aqui, ou seja, não tem essa primeira tecla aqui, que no caso, essa tecla aqui é o Fá. O acordeão 120 baixos ele é o Fá. A de 80 baixos, ela não contém essa tecla, ela conta a partir daqui, então no caso seria a quarta nota no acordeão de 80 baixos. Então, como o acordeão de 80 baixos não possui a nota Fá, ela começa a partir dessa segunda nota aqui, que é o Sol. O acordeão de 80 baixos ela começa a partir daqui. Então, nesse caso, o Dó no acordeão de 80 baixos vai ser a quarta tecla branca. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nesse caso, o acordeão de 80 baixos, tá ok? Outra forma também da gente identificar as notas, no caso aqui o Dó, se a gente prestar atenção aqui, ó, tem esse grupo de notas pretas aqui que são os sustenidos e os bemóis, como eu já expliquei. Então aqui são 3 notas, tem esse intervalo, 2 notas, outro intervalo, 3 notas, outro intervalo, 2 notas e assim por todo o teclado, entendeu? Então assim, é outra forma da gente identificar a nota, no caso aqui o Dó, que é a quinta nota aqui do meu teclado. A nota Dó sempre vai ser aqui, ó, antes dessa sequência de notas pretas por todo o teclado aqui, sempre ela vai ser a nota aqui, ó, que antecede essa primeira nota aqui da sequência de 2 notas pretas, ou seja, aqui, ó, que as 2 notas pretas, o Dó vai estar aqui, ó, antecedendo ela aqui, ó, como eu falei, no meu teclado da sanfona que é 120 baixos, a quinta nota, entendeu? Então, na sequência aqui, a primeira nota aqui que antecede, ó, as 2 notas pretas aqui, ó, por todo o teclado aqui, ó, vai ser a nota Dó, entendeu? Então, a gente tem as 7 notas do campo harmônico, né, que eu expliquei aqui para vocês já, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São as 7 notas musicais que a gente usa, né? E em sequência, que a gente faz as 7 notas, né? Depois do Si, o Dó novamente, repete, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, esse intervalo aqui, ó, de Dó a Dó, essa distância aqui, a gente chama de oitava. Então, essa sequência, né, que eu expliquei para vocês aqui de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ela repete por todo, até o final do teclado da sanfona aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa sequência das 7 notas, de Dó a Dó, as oitavas, elas não têm fim. Enquanto tiver teclado aqui, elas vão se repetir. Ok? E então, gente, essas notas que a gente pode chamar de as notas naturais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, elas estão na parte branca aqui, parte natural aqui do teclado. E as teclas pretas aqui do meu teclado, que eu já expliquei aqui, que são as notas acidentes, que são os bemóis e os sustenidos. Elas estão aqui na parte preta da sanfona, esses teclados aqui. Outro assunto aqui interessante nesse momento para a gente abordar, a questão das oitavas, como eu estou explicando, é para subir a oitava e descer a oitava. Que é o seguinte, se você passar a mão aqui pelo teclado da sanfona, essa parte aqui de baixo,
uma parte do som mais agudo. E a parte de cima um som mais grave, né? Então se a gente estiver tocando aqui na parte mais aguda, nessa parte o som mais fino aqui da sanfona, na parte de baixo do teclado, a gente fala que está subindo a oitava. Já aqui para a parte de cima, a parte mais grave, o som mais grosso aqui da sanfona, que a gente toca quando sobra para essa região, a gente está descendo a oitava, certo? Então, resumindo aqui essa explicação, a gente entende que a parte mais grave aqui, ela é baixa. E a parte aguda aqui, ela é mais alta, ok? Então, na prática, gente, se eu estou tocando aqui, sobe a oitava, a mesma música, o mesmo tom, sobe mais um pouco a oitava, sobe a mão, desce a oitava, desce a mão, sobe a oitava, certo? E vamos falar agora sobre semitom. O que é um semitom? Semitom é a menor distância entre notas, ou seja, aqui o Dó, por exemplo. A próxima nota, que está mais próxima aqui do Dó, nesse caso aqui, ó, essa tecla preta aqui, que é o Dó sustenido, entendeu? Por exemplo, aqui o Dó, aqui o Ré. Entre essas duas notas, a nota que está mais próxima dessa daqui, entre elas essa tecla preta, que é o Dó sustenido. Então, isso se chama semitom. Da mesma forma que, por exemplo, o Sol. A próxima nota aqui mais próxima seria, no caso, esta nota aqui, que é o Sol sustenido. E assim sucessivamente, certo? Ordem cromática, o que são? São os tons e semitons em sequência, ou seja, por exemplo, eu começo aqui do Dó. A próxima nota em sequência aqui, o Dó sustenido, né, subindo a oitava. A próxima, Ré. A próxima, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol e por aí em diante. Então isso é denominado de ordem cromática. Então, gente, nessa ordem cromática, como eu expliquei, subindo a oitava, que foi Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá. Subindo a oitava, essas teclas pretas aqui a gente vai denominar o tom de sustenido. Ao contrário, mas com o mesmo som, o que muda, por exemplo, a gente saindo aqui do Sol, descendo a oitava, nesse sentido aqui para cima, como eu já expliquei. Por exemplo, saindo do Sol, o próximo semitom que tem aqui mais próximo é o Sol bemol. No caso, subindo, aqui na explicação aqui, descendo a oitava, né? Que é subindo o teclado, as teclas pretas aqui vão denominar de bemóis, ou seja, Sol, Sol bemol. Aí Fá, esse intervalo não tem nenhum bemol, nenhum sustenido, nenhuma tecla preta, então a gente vem para o Mi. Mais um pouquinho para cá, Mi bemol. Sobe mais um pouco, Ré bemol, ok? Então, gente, resumindo aqui essa sequência, tanto subindo a oitava como descendo, se você subir a oitava, vai ser sustenido, e se você descer a oitava, vai ser bemol, tá certo? Então, gente, a gente já encontrou a nota Dó aqui no teclado, falou já um pouco sobre isso. Agora a gente vai encontrar a nota Dó aqui no baixo, certo? Então, a baixaria aqui da sanfona é simplesmente formada aqui por essas fileiras aqui, por essas colunas de botões. Cada coluna dessa representa uma função, né? Então eu vou aproximar aqui para vocês entenderem. Essa primeira coluna aqui é chamada de contrabaixo, onde a gente faz o acompanhamento, certo? Toda a coluna. Essa segunda aqui é chamada de fundamental. Essa segunda fileira aqui, coluna como queira chamar, certo? Essa coluna aqui, essa fileira, são os acordes maiores, certo? Os acordes maiores estão nessa coluna aqui, nessa terceira coluna. Na quarta coluna estão os acordes menores, as notas menores estão aqui nessa quarta fileira.
Na quinta fileira são os acordes em sétimo. Os acordes em sétimo estão aqui nessa quinta coluna, certo? E na última aqui, na sexta e última coluna, são os acordes diminutos. Um detalhe, o acordeão 120, ele tem aqui na horizontal, são 6 carreiras aqui de baixos, né? São 6 colunas de baixo. No acordeão de 80 baixos, somente são 5, aqui na horizontal só são 5 colunas. Não tem essa sexta e última coluna aqui, que são os baixos diminutos. Geralmente o acordeão 80 baixos, que eu já falei bastante aqui sobre ele, não tem essa última coluna, que são os acordes diminutos, ok? Então, voltando aqui para a gente encontrar a nota Dó no baixo, diferente do teclado, que a gente tem uma certa visão, uma visão diferente, a gente vê melhor o teclado, mas isso não significa dizer que seja algo que facilite ao encontrar a nota. No baixo é um pouco diferente, você tem menos visão dos botões aqui do baixo. Então, na baixaria, aqui nessa segunda coluna, que é a coluna fundamental que eu já expliquei, ele tem alguns baixos que tem uma marcação. Alguns é um furinho, outros tem um certo... Esse aqui, por exemplo, ó, ele tem uma espécie de outro botão por cima, certo? Que ao passar o dedo, a sensibilidade a gente sente que tem uma marcação, é diferente dos outros botões. Então, por exemplo, na segunda coluna aqui, você vai passar o dedo aqui, o primeiro baixo marcado que tem é o baixo de Mi, certo? Mais um pouco abaixo, o próximo baixo que você vai encontrar marcado é ele, o Dó. Ou seja, o Dó é esse baixo aqui, ó, certo? E dependendo do tamanho da sua sanfona, né, do seu acordeão, descendo mais um pouquinho aqui, ó, você vai encontrar o terceiro baixo com a marcação, que é o Lá bemol ou o Sol sustenido, certo? Então, começando daqui, como eu falei, na segunda coluna, primeiro baixo marcado, que é o Mi, descendo mais um pouquinho, o próximo será Dó. Isso. Achamos a nota Dó, né? Está aqui. Então, achando o Dó aqui, nessa sequência aqui, na diagonal, né? Nessa sequência, temos as variações, como eu já expliquei. Aqui o Dó, a nota Dó, está na coluna fundamental. Se eu tocar o outro baixo nessa sequência aqui diagonal, esse baixo que está ao lado aqui, ó, vai formar o Dó maior, a acorde de Dó maior. Se eu pular essa coluna e apertar esse botão aqui da quarta coluna, vai ser um Dó menor, certo? E dando continuidade aqui, o próximo baixo da quinta coluna, se eu pressionar ele, aqui a gente tem um Dó com sétima. E o último baixo aqui da coluna, Dó com diminuto, certo? Ah, gente, um detalhe. A gente está aqui em busca, explicando sobre a nota Dó, né? Encontramos aqui. Mas, outro exemplo, qualquer outra nota, por exemplo, aqui o Mi, e eu fizer essa mesma variação, aqui ó, o baixo ao lado, da terceira coluna, teremos, no caso aqui, o Mi maior, nessa outra, quarta coluna aqui, Mi menor, na outra coluna, o Mi com sétima, e na última, sexta e última coluna, Mi diminuta. Ou seja, essa variação aqui na diagonal, de cada coluna aqui, representando cada nota, vai ser as mesmas posições, certo? Por exemplo, o Lá. Lá maior, Lá menor, Lá com sétima e Lá diminuto. Ok? Então, gente, voltando aqui. Eu acho necessário, sempre é bom, você que está iniciando, que está começando aí a tocar acordeão, é interessante
aprender o básico do teclado, da sanfona, e para iniciar a tocar os dois ao mesmo tempo, ou seja, tocar por completo, né, o teclado e o baixo, né, fazer um acompanhamento, os dois ao mesmo tempo. Eu acho isso bastante interessante, principalmente para você que está iniciando, né? Eu sei, como eu falei, que não é fácil de início tocar acordeão, mas não é uma tarefa impossível de se fazer, né? Então eu acho necessário, interessante que se aprenda esses conceitos básicos para que você possa desenvolver tanto o teclado como a baixaria, os dois sincronizados ao mesmo tempo, certo? E depois de tanta informação, tanta explicação, vamos agora fazer um pequeno exercício, né? Juntando a mão esquerda com a mão direita, né? Teclado e baixo, para a gente ver na prática, né? Como é que fica um pouco de tudo isso que eu falei agora para vocês. Então vamos lá. Usando aquela regra, né? Das numerações que eu falei dos dedos, para fazer a digitação correta, você vai pegar o polegar, né? O primeiro dedo, vem aqui no Dó, o segundo dedo Ré, terceiro dedo Mi, quarto dedo Fá e o quinto dedo no Sol, certo? Então posiciona os dedos, né, dessa forma e vai de Dó a Sol. Então, e volta. Ok? Então pode fazer bem devagar para iniciar, não precisa de pressa agora. Faz devagar. Então, gente, aqui no baixo, a gente com o quarto dedo aqui vai tocar o Dó, na segunda coluna aqui o Dó, e com o dedo 3 a gente vai tocar aqui a terceira coluna na nota maior, certo? Dando sempre ênfase, né, à tônica. O Dó, uma vez no Dó, duas na nota maior aqui, ó. Formando assim, ó, um compasso ternário. Ok? Então, na prática, o exercício que eu expliquei para vocês, né? Juntando o teclado com a sanfona, vou fazer ele devagar aqui para vocês aprenderem. E lembrando, gente, da forma da colocação dos dedos, né? A forma como eu já expliquei. Então vai ficar assim, ó. Um pouquinho mais rápido. Então, pessoal, fazendo esse simples exercício, não tenha pressa, faça devagar, aos pouquinhos, uniformemente, você vai com a mesma intensidade em cada nota, fazendo um compasso aqui no baixo, da forma como eu expliquei, usando corretamente a numeração com os dedos aqui, a digitação correta, e vai ganhando, né, habilidade com o instrumento, né? Daí a pouco você vai estar fazendo bem mais rápido e até outros exercícios que eu vou passar aqui para vocês, certo? Olá, pessoal! Estou aqui mais uma vez com vocês, apresentando aqui para vocês esse curso, a oficina de acordeon, passando um pouco do meu conhecimento sobre o acordeon, algumas dicas, curiosidades, enfim. Hoje estou aqui, como vocês podem ver, com outro acordeon, que também é de 120 baixos, né, que eu já expliquei para vocês. Acordeon, teclado um pouquinho diferente do outro, né, a cor. Aqui no baixo também, como eu falei no anterior, alguns instrumentos, né, tem a aparência personalizada, enfim, vai de cada instrumento, mas o que importa é que
o som é o mesmo, não é isso? Então vamos lá. Então, gente, hoje eu queria falar sobre um assunto, sobre uma parte da sanfona, ainda em apresentação aqui para vocês. Muita gente pergunta o que são esses botões aqui, né? Essas teclas, alguns chamam de teclas, que tem acima da parte do teclado, da parte direita. Então, muita gente chama de registro, né? Outros chamam de botões mesmo. É onde você muda o som do acordeão, né? Por exemplo, algumas tem 10, outras tem 5, outras tem 2, outros só tem 1, outros não tem nenhum. Então vai de cada modelo, cada marca, né? De acordeão. Então, o que são esses registros? Para que serve, né? Então, esses registros, é como se cada um representasse um instrumento, uma sonoridade diferente. Por exemplo, aqui nesse acordeão aqui são 10 botões. Então, cada um, outro detalhe, alguns acordeões, eles se repetem, dependendo da sua mecânica, a parte aqui de dentro, dependendo também da marca, do modelo, do tamanho. Então, eles se repetem. Então, mostrando para vocês aqui a sonoridade, um pouco de cada um. Temos aqui o bassom, né? Que é um som como se fosse bem parecido, digamos, com sax. No acordeão ele fica, a gente pode tirar esse som dele, olha. Um som bem grave, né? Então é isso. Aqui em segundo temos o bandoneon, né? Para quem conhece, é outro instrumento que também faz parte dessa classe dos acordeões. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Aqui temos o acordeão, né? Que é o som que popularmente a gente conhece, né? Do instrumento. É isso aí. Temos aqui o órgão, instrumento que a gente conhece, né? Também de teclas, muito usado em concertos, igrejas, teatros. O acordeão também tem esse registro, esse som. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, né? É isso aí. E aqui temos um 7, também mais um registro do acordeão. Ele é um pouco mais agudo, mais fino o som dele, né? Também muito usado, né? Isso aí. Temos aqui o violino, lembra muito o som do violino, o som também bastante parecido aqui com o 7. Som também bastante usado, né, pelos acordeonistas, o violino. Então aqui temos a flauta. Temos a flauta aqui. Temos o oboé. Isso aí. Temos o clarinete também, que é um registro
que lembra um pouco o som do clarinete. Temos também aqui no acordeão. Temos, por último aqui, o piccolo, que é um som mais fino ainda, né? Um som mais agudo que temos no acordeão, finalizando aqui. É isso aí. E aqui temos, gente, alguns acordeões não possuem, aqui do lado, olha, como vocês podem ver, é como se fosse outro registro, que a gente chama de desmanche. Geralmente eles só possuem acordeões mais profissionais, de 120 baixos, para poder, por exemplo, você quando registra o acordeão em qualquer um desses aqui que eu acabei de explicar para vocês, para voltar ao som normal que é o acordeão, por exemplo, aqui está registrado, né? Para voltar eu só pressiono aqui do lado, né? Que é uma tecla bem maior, uma espécie de registro bem maior que a gente chama de desmanche. Fica o som natural do acordeão. Ele sempre geralmente ele é esse tamanho porque para dar uma facilidade maior, você está, por exemplo, está tocando aqui usando um registro e automaticamente aqui você só pressiona a mão e já está de volta com o dedo aqui no teclado, né, para executar qualquer música. Então eu não perdi tempo, né? Eu estava usando aqui o registro, violino, e já imediatamente, sem interromper nada, eu já usei aqui o registro lateral, né, que a gente chama de desmanche. Então, gente, como mostrei para vocês aí, falei sobre os registros, né? Apresentei para vocês um timbre, um pouco de cada um, né? Também aqui na parte da baixaria, né? Aqui dos baixos, a mão esquerda, nosso lado esquerdo aqui. Temos também os registros, como eu expliquei em outros acordeões, alguns tem 2, outros 3, outros só tem 1, enfim. Aqui nesse acordeão a gente são 6 registros na parte dos baixos e também cada um tem sua sonoridade diferente, né? Vou mostrar para vocês aqui, né, um pouquinho de cada um. Interessante, né? E aqui esse é como se fosse uma espécie de registro, o lateral que eu expliquei para vocês aqui da parte do teclado. É o som natural. Então, gente, como eu expliquei aqui para vocês, a função aqui de cada registro, um pouco da sonoridade de cada um, tanto do teclado quanto do baixo, e assim, vocês percebem que são alguns mais graves, outros mais agudos, uns têm uns sons muito parecidos um com o outro, e assim, a função de cada um tem, por exemplo, esse acordeão, como eu falei, tem 10 disponíveis, 10 registros para você escolher e da melhor forma como você achar, executar a sua música. Então, gente, é muito importante a gente saber
a função de cada um, como utilizá-lo, né? Escutar, por exemplo, tá tocando uma música, você saber qual foi o registro, né? Qual desses registros, qual timbre foi usado. Então é necessário a gente saber disso, para melhor a gente saber utilizar cada um adequadamente a cada música que a gente for executar. Então é bem importante a gente saber disso. Então, gente, basicamente, se a gente for dar um exemplo aqui sobre cada timbre, seu gênero, alguns acordeonistas, por exemplo, aqui no Nordeste a gente usa mais o acordeon, né, que é esse registro que é o som mais natural do instrumento. Por exemplo, o Dominguinhos usava bastante o acordeon, o violino, né, a gente escutava bastante esse som. Eu mostrei para vocês. E o violino. Né? E, por exemplo, lá no sul, os gaúchos, né, os gaiteiros gostam bastante também desse som mais fino, né? Por exemplo, o mussete é bastante usado, o órgão, o mussete, né, que tem... né, para tocar. Então, para quem me acompanhou até aqui, a gente já aprendeu as notas aqui do teclado, da baixaria, né? Como identificá-las, como encontrá-las, também o posicionamento dos dedos, enfim. Vamos agora falar sobre acordes. O que são acordes? Acordes são um conjunto de notas, né? Cada tecla dessa representa uma nota. Por exemplo, aqui é uma nota, aqui é outra nota. Então, por exemplo, o acorde de Dó. Temos aqui o acorde de Dó. Essas três notas aqui, essas três teclas, o Dó, o Mi e o Sol, elas formam o acorde de Dó, certo? Então, cada notinha dessa, simultaneamente a gente tocando ela juntas aqui, forma um acorde. Esse aqui é chamado de acorde. Então temos aqui o acorde de Dó, assim como também outras que dão sequência. Por exemplo, Sol, aqui é a nota Sol. Qual é o acorde de Sol? Aqui temos o acorde de Sol. Sol, Si e Ré. Formam o acorde de Sol. Então eu vou passar para vocês agora os acordes. Então eu vou aproximar aqui que é para a gente aprender melhor. Então, começando aqui por Dó, só um detalhe, eu vou utilizar aqui a mão aqui nesse sentido para melhor visualização, certo, gente? Vou para vocês verem melhor, visualizar melhor a posição aqui e entender. Então, iniciando aqui do Dó. O acorde de Dó é formado por nota Dó, Mi e Sol. Formamos o acorde de Dó, certo? O acorde de Ré, Ré, Fá sustenido e Lá, certo? De Mi, nota Mi, Sol sustenido e Si. O acorde de Fá, Fá, Lá e Dó. Formamos o acorde de Fá. O acorde de Sol, Sol, Si e Ré. Formamos o acorde de Sol. O acorde de Lá, Lá, Dó sustenido e Mi. O acorde de Si, Si, Ré sustenido e Fá sustenido. Certo? Então, são os 7 acordes iniciais aqui.
E é importante, gente, eu passei os acordes aqui para vocês. É interessante que adiantar aqui para vocês treinar essa sequência, subindo e descendo as notas, né? A escala, fazendo os acordes. Da forma como eu passei para você, né? Saindo do Dó. E voltar. Certo? E outra forma também que você pode treinar esses acordes que eu passei é fazendo ele em formas de arpejos, né? O que são arpejos? São a forma melódica de se tocar o acorde, né? Sem ser da forma como eu expliquei agora, parada, né? Você dá o acorde, que no caso, na prática, ficaria dessa forma. Começando aqui do Dó. Um pouquinho mais devagar. Um pouquinho mais rápido. E também, da forma como eu falei do acorde, fazer ele em forma de arpejo, tanto você descendo a escala como subindo, né? Faz e volta. Tem também outro exercício aqui que a gente faz o inverso. Vou fazer aqui para vocês também, que é bastante interessante. Na prática, gente, vai ficar dessa forma, esse outro exercício. Diferente do que a gente acabou de fazer, que são as notas em sequência, que no caso aqui o Dó, Mi, Sol, dessa forma. Vai ser diferente, vai ser o inverso, iniciando aqui o Dó, né, a tônica, a quinta e depois a terça. Dó, Sol, Mi, do acorde que forma o Dó, né? Então vai ficar da seguinte maneira, todos os sete acordes. Iniciando aqui pelo Dó. Certo? E aí, da forma como você for desenvolvendo, você vai com mais agilidade, vai desenvolvendo e vai treinando, né? Então, passei aqui para vocês os acordes, a formação dos acordes das notas aqui de Dó a Si, e foi praticado aqui 3 exercícios, passei para vocês 3 exercícios para vocês praticarem e aprenderem. E um detalhe que a gente sabe que a gente tem aqui à disposição no teclado 12 notas, né? Eu só passei 7, mas tem aqui mais 5 notas que formam os sustenidos, os bemóis, que também a gente forma os acordes, e a gente faz essa mesma colocação, esse mesmo exercício também com os acordes aqui, os sustenidos e os bemóis, certo? Que são essas teclas pretas, como eu já expliquei para vocês anteriormente, e a gente sabe dessa possibilidade, certo? E eu vou fazer aqui para vocês a formação dos acordes, os sustenidos. Adiantar aqui para vocês. Então, o acorde a gente tem o acorde de Dó, né? Então, a próxima nota aqui, completando, é o Dó sustenido. Como eu expliquei anteriormente, o Dó sustenido, a nota Dó sustenido, é a nota mais próxima aqui do Dó. Ou seja, a nota mais próxima, aqui abaixo, sustenido, é o
essa tecla preta aqui é a nota Dó sustenido. Então a formação do acorde de Dó sustenido é esta: Dó sustenido, aqui o Fá e o Sol sustenido, essa tecla preta aqui, ó. Esse é o acorde de Dó sustenido. O próximo é o acorde de Ré sustenido, né? Temos a nota Ré aqui, a próxima nota mais próxima é o Ré sustenido aqui, ó, essa tecla preta. Então o acorde de Ré sustenido é formado por o acorde, a nota de Ré aqui, Sol e o Lá sustenido, a última nota aqui desse intervalo de 3, né? Então esse é o acorde de Ré sustenido. Agora o acorde de Fá sustenido. Temos aqui a nota Fá, a nota mais próxima, Fá. Fá sustenido, essa é a nota Fá sustenido, e o acorde de Fá sustenido é formado por Fá sustenido, Lá sustenido e Dó sustenido. Veja que esse acorde aqui é formado por as 3 notas pretas. É o acorde de Fá sustenido. Próximo acorde, Sol sustenido. Temos o Sol aqui, né? E a mais próxima, Sol sustenido, a nota. Então o acorde de Sol sustenido, formado por Sol sustenido, Dó e Ré sustenido. Esse é o acorde de Sol sustenido. E por último, o acorde de Lá sustenido. Aqui é o Lá e a próxima nota aqui, o Lá sustenido. Então o acorde de Lá sustenido é formado por nota aqui, Lá sustenido, Ré e Fá, formando assim o acorde de Lá sustenido, certo? Então esses foram os acordes sustenidos, montados aqui um por um, passei para vocês, certo? Para a gente treinar de uma forma que a gente desenvolva a habilidade, e principalmente para quem está iniciando, um exercício geral que a gente pode fazer, como eu passei aquele primeiro exercício, fazendo as 7 notas aqui naturais, a gente tem também a possibilidade de fazer os acordes de forma cromática. Como eu fiz o exercício de forma cromática das notas naturais, que era Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, podemos fazer com os sustenidos, ou seja, por exemplo, estamos no Dó, acorde do Dó, podemos fazer o Dó sustenido. Descendo mais um pouco, Ré, natural, podemos fazer o Ré sustenido, Mi, o Fá, e assim por diante. E podemos encaixar aqui os 3 exercícios que eu passei agora anteriormente para todas as notas cromaticamente, né? Estamos aqui no Dó, né? Então de forma cromática vai ficar assim: o Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, certo? E assim por diante, se repetindo até o final aqui. Então eu ressalto aqui para finalizar, mais uma vez, eu acho interessante que se aprenda, é fundamental todo esse conteúdo que eu passei para vocês, porque você treinando, aprendendo de início, depois futuramente será uma coisa que vai fluir naturalmente, certo? Então de início é importante que se saiba todo esse conteúdo que eu passei para vocês, certo? Anteriormente aí sobre a parte esquerda aqui do acordeão, né? Que é a baixaria.
Expliquei para vocês aqui a funcionalidade, né, o mecanismo dela, como utilizar as suas funções. Encontramos algumas notas, primeiramente o Dó, como já expliquei. E principalmente para você que está iniciando, acho interessante a gente dar continuidade aqui, aprofundar um pouco mais nesse assunto. E vamos agora encontrar algumas outras notas, mostrar os caminhos para facilitar na identificação, para a utilização de cada tonalidade aqui, cada nota no baixo. Então, diferente aqui da parte do teclado, no baixo, a sequência de notas é um pouco diferente, né, do que é o teclado, né? Que a gente, por exemplo, eu expliquei para vocês que temos aqui o Dó, logo abaixo temos o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, enfim, diante. E aqui na baixaria a gente encontrou o Dó. Você pode pensar, o próximo baixo que dá sequência aqui seria o Ré, seria o Mi, em sequência, o Fá. Então não é. Vou explicar para vocês como a gente identificar, facilitar essa identificação aqui, para melhor entendermos como funciona. Então, para a gente identificar aqui como vai ser cada nota, a gente vai usar aqui uma organização bem simples, que é o ciclo das quintas, aqui nos baixos. Então, a gente vai partir aqui do Dó, a nota Dó. Então, utilizando as notas naturais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Utilizando essa contagem nessa organização do ciclo das quintas, partindo do Dó a gente vai contar adiante 5 notas, as notas naturais, né? Então temos o Dó, então vamos contar 5. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então temos aqui a nota Sol, né? E a próxima nota, a gente vai partir, como a gente está na nota Sol, vamos partir aqui do Sol, contar 5 notas adiante. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. 5 notas, né? Temos o Ré. Então, assim sucessivamente para todas as outras notas, né? Temos o Ré aqui, vamos contar a partir do Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Temos aqui a nota Lá. Partindo do Lá, a próxima. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Temos aqui a nota Mi. Então, partindo do Mi, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Temos a nota Si, chegamos na nota Si. Então é isso, gente. Essa sequência que a gente vai utilizar para identificar e facilitar aqui na identificação dos baixos, suas respectivas notas. Certo? Então, eu expliquei para vocês aqui como identificar cada baixo aqui de Dó a Si, né? As sete notas do campo harmônico. Então, a gente utilizou aqui essa forma para cima, né? Identificando as notas aqui para a parte de cima. E para a parte de baixo, do Dó para baixo, é a mesma coisa? Não. A gente vai utilizar agora a forma contrária, ou seja, de Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. As notas, a gente fazendo a contagem ao contrário, para a gente identificar aqui no baixo. Então, partindo aqui do Fá, a gente vai contar, nessa sequência que eu expliquei para vocês, ao contrário, até identificar a primeira nota aqui que está abaixo, partindo do Dó. Então, utilizando a regra que eu falei, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Então, temos aqui a nota Fá, a última nota que estava faltando, né? Das 7 notas que eu expliquei, ela é a única que está partindo do Dó. Aqui ela está abaixo, utilizando essa regra que eu falei, é o Fá. Então, gente, utilizando, né, essa ordem que eu expliquei para vocês, da forma como eu expliquei para identificar as notas aqui, são Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si e o Fá, que está abaixo aqui do Dó. Então essa é a sequência das notas, aqui partindo do Dó, aqui na baixaria. Então é importante que vocês aprendam para melhor facilitar na hora de executar a sua música, de tocar aqui na parte do baixo do acordeão. Então, certo, a gente aprendeu as notas Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Fá,
as 7 notas do campo harmônico. Aí você me pergunta, aí é o restante para cima e o restante dos botões, né, dos baixos para baixo. O que representa? Então é o que a gente vai dar continuidade agora. Nessa identificação, onde encerramos aqui na parte de cima, a nota Si, para a gente identificar o restante aqui dos baixos e suas notas, vamos identificar da seguinte maneira. A gente vai utilizar também o ciclo das quintas, né, contando as 5 notas, e utilizando o sustenido, né, acrescentando o sustenido para identificar a nota. Ou seja, partindo aqui do Si, a gente vai contar 5 notas, né, partindo do Si. Si, Lá, Sol, Fá. Fá sustenido, acrescentando o sustenido, temos aqui o Fá sustenido, certo? Então, partindo do Fá, a gente vai contar também 5 notas. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Acrescentando o sustenido, temos Dó sustenido. Partindo do Dó sustenido, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Temos aqui Sol, acrescentando sustenido, Sol sustenido. Então, até terminar aqui a sequência. Então, para melhor ainda a gente entender, essa sequência que eu expliquei de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, ao chegar no Si, ela repete novamente, né? Como eu expliquei para vocês, só que acrescentando o sustenido. Essa sequência, ela se repete, né? Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Chegando ao Si, a sequência repete, acrescentando o sustenido. Certo, a gente identificou as notas, a partir aqui do Si, identificamos as notas. A parte de baixo aqui, onde finaliza no Fá, o restante aqui dos baixos, como podemos identificar? Então, vai ficar da seguinte maneira, igual a gente quando identificou a nota Fá, fazendo a contagem da escala ao contrário, né? Partindo então aqui do Fá, para identificar o restante das notas, a gente vai, como aqui em cima a gente utilizou, partindo do Si, a gente utiliza, contando a contagem crescente para frente e utilizando o sustenido. Já aqui na parte de baixo, a gente vai acrescentar o bemol. Então, a última nota aqui é o Fá. Então, a próxima nota aqui, depois do Fá, utilizando a contagem do ciclo das quintas, as 5 notas, a gente vai contar ao contrário e acrescentar o bemol, certo? Então, temos a nota Fá. Utilizando a contagem, né, a regra como eu expliquei, vamos contar. Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Acrescentando o bemol, como eu expliquei, Si bemol. Partindo do Si, na mesma sequência, vamos contar. Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Acrescentando o bemol, Mi bemol. E assim dando continuidade. Partindo aqui do Mi bemol, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Lá bemol. Certo? E assim até dar continuidade aqui o restante dos baixos. Então, gente, para finalizar, né, aqui a gente viu que as notas, a sequência, como eu expliquei para vocês, aqui de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Dando continuidade aqui, essa sequência se repete na parte de cima, acrescentando o sustenido, né? E para a parte de baixo, né, como eu expliquei aqui, acrescentando o bemol, né? Então, essas sequências que eu expliquei para vocês, todo esse conteúdo, eu acho que é essencial vocês aprenderem, vai facilitar bastante no desenvolvimento aqui da sua mão esquerda, aqui com o baixo. Vai ser bastante fundamental todo esse conteúdo que eu passei para vocês, então aprendam que vai ajudar bastante, tá? Então a gente identificou aqui todas as notas, né, no baixo, as notas naturais, bemóis, sustenidos. Então, de forma bem simples aqui, eu vou passar para vocês a escala maior aqui no baixo. Vou fazer aqui para vocês a sequência, vou aproximar aqui para vocês verem melhor. A escala aqui maior de Dó.
Então, como eu expliquei anteriormente aí, saindo aqui da nota Dó, né, que esse baixozinho aqui marcado, vocês podem ver que tem uma marcação. Então, a sequência que teremos é a seguinte: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó aqui. Essa é a escala maior de Dó, a sequência aqui no baixo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então eu fiz a escala de Dó e agora eu quero fazer a escala de Sol. Como eu faço? Da mesma forma, se eu estou aqui no Dó, na escala de Dó, como eu fiz? A de Sol vai ser a mesma coisa, a mesma sequência, né? Serve para todas as escalas aqui maiores. Fiz a de Dó, a de Sol. Estou em Dó aqui, né? O Sol é aqui. A escala repete a mesma, a sequência, o desenho. Quero fazer o de Ré. A mesma coisa, a parte aqui do Ré. Fazer a de Lá. Parte aqui do Lá. A de Mi. Veja que a sequência, o desenho aqui dos baixos se repete, são os mesmos. Então eu acho muito interessante saber disso, porque facilita muito na identificação e no seu desenvolvimento aqui com a baixaria, certo? Falando a respeito assim, da época que eu comecei a tocar sanfona, eu tinha 8 anos de idade, muito jovem. A gente sabe que hoje a tecnologia é diferente do que era há uns tempos atrás, inovou bastante a questão de você, a forma como você adquirir os conhecimentos, né? Estudar, hoje tem internet, tá aí, tem muito conteúdo bacana. Então naquela época assim, eu não tive essa oportunidade, né? E assim, eu já, como eu passei para você vários conteúdos aqui das notas, e na minha época eu tive o auxílio, apenas tive o auxílio do meu tio, né? Que tinha me deu algumas dicas de início, tinha algumas noções básicas de início, né, as notas musicais, algo bem básico do que eu já passei para vocês aqui, né? E assim, a primeira música que eu aprendi a tocar foi Asa Branca, que eu creio que boa parte deles também iniciaram tocando a música Asa Branca. Acho que foi boa parte deles aprenderam também, assim como eu, tocar a música Asa Branca, né? Que é uma música bem fácil de tocar, a música Asa Branca, né, de Luiz Gonzaga. Eu gostaria de passar ela também aqui para vocês, principalmente para quem está iniciando aí. É uma música fácil de tocar, para a gente iniciar da mesma forma como eu e como muitos outros que aprenderam e querem aprender a tocar. Então vou apresentar ela para vocês bem devagar, que dê para todos entenderem, e para você que está aí começando a tocar também dar seu primeiro passo, né? Com Asa Branca. Então vou passar aqui para vocês a música Asa Branca, o mais detalhado possível, para que vocês que já estão entendendo cada nota, eu vou legendar aqui para vocês e vocês vão entender bem direitinho como é que vai ser, certo? Então vamos tocar a música Asa Branca aqui para vocês no acorde de Sol maior, certo? Então vamos lá, vou tocar aqui bem devagar de início para vocês entenderem. Então vamos lá, mais uma vez, fazer um pouquinho mais lento.
segunda parte aqui, que é a introdução da música Asa Branca, que a gente sai aqui de início aqui da nota Fá, descendo a escala. Então, saindo aqui de Fá, temos... Essa é a segunda parte, né, que é a introdução de Asa Branca. Então, aqui saindo do Fá, né? Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Sol, Mi, Sol, Sol. Então, essa é a introdução. Mais uma vez, saindo de Fá, Fá, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Sol, Mi, Sol, Sol. Certo? E essa segunda parte aqui, acompanhando aqui no baixo, vai ficar, a gente parte aqui do Sol, né? O acorde de Sol no baixo. E aqui no teclado Fá, né, a gente sai. Dó, Ré, Sol. Mais uma vez. Dó, Ré, Sol. Ok? E de forma bem simples, vou simplificar para vocês aqui o acompanhamento, a parte do baixo, né? Dessa primeira parte aqui de Asa Branca, certo? Então, no acorde de Sol maior, né? Aqui temos o Dó, aqui acima o baixo e aqui o acorde de Sol, certo? Então, tocando Asa Branca aqui, o acompanhamento no baixo vai ficar Sol, né? Dó, aí repete. Dó, Ré, Sol. Um pouquinho mais devagar. Para encerrar aqui, gostaria, né, de agradecer por esse momento, de estar compartilhando aqui com vocês, através aqui desse meio aqui desse meio tecnológico, todo esse material, essas dicas, dúvidas, alguns conceitos que foi repassado aqui. Enfim, vou aqui finalizar tocando uma música, executando uma música aqui no acordeão. E agradecendo por quem participar aqui comigo, a todos que me acompanharem nesse momento que a gente está passando. Enfim, agradecer aqui a Prefeitura de Pombal, esse projeto bacana, esse edital que nos proporcionou esse momento, foi fundamental para nós músicos. Enfim, o governo federal, através da Lei Aldir Blanc, de alguma forma, diante desse material que estou apresentando, eu espero ter ajudado a você que está iniciando a tocar acordeão. Eu espero que você faça bom proveito desse material e muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E para encerrar aqui, vou apresentar para vocês uma música do grande mestre Dominguinhos, Noites Sergipanas.